Que hoje falaríamos sobre transplante de órgãos. E que assunto sensível, mas tão importante, tão sério. E a boa notícia é que os transplantes têm aumentado e que o Brasil realmente é referência nessa área. Então, que orgulho, né, do profissionalismo aí de tantos envolvidos nessa correria para salvar vidas. Então, a gente convidou o Dr. Lucas Nassif, eu vou chegar aí pertinho, doutor, médico, transplantador, cirurgião gastrointestinal e membro da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, junto com a gente. Muito feliz de te receber, viu, doutor? Muito obrigada. É muito interessante entender um pouco aí da rotina, porque a gente sabe que é uma verdadeira correria mesmo, né? Sim. É contra o tempo para conseguir salvar tantas vidas, né, doutor? Temos um marco importante desse número, né, que você citou. A gente aumentou 30 mil novos transplantes, né, num número comparativo, né, de 2022 para 2024. Então isso com o aumento também da doação de órgãos, né, então um número bem significativo para o nosso país. Sem dúvida. E a gente vai falar, claro, da doação. Mandem perguntas no @VocêBonitaTV e a gente até inicia falando de alguns órgãos que a gente não imagina, né, ou pouco ditos, enfim, que podem também serem transplantados e que as pessoas desconhecem. E aí a gente vai colar aqui no nosso bonequinho, doutor, e daqui a pouquinho explicar um pouquinho dos tipos de transplante e você fique à vontade para colocar o que você quiser. Eu acho que ficou muito legal essa ideia do bonequinho, porque tem muitos transplantes que são transplantes mais comuns, que ouvimos falar mais, e outros não quer dizer que não sejam comuns, mas que são menos falados, né? Perfeito. Então tem muitos órgãos e todos a gente está falando mais de órgãos sólidos, né? Porque existem transplantes também que, por exemplo, de medula, né? Sim. E de células e realmente do tecido inteiro, que são modalidades de transplantes diferentes, e a gente vai falar mais dos transplantes de órgãos sólidos aqui, né? E transplantes que a gente pode fazer em vida, certo? A questão da medula Isso. é um deles. A doação. A doação também por exemplo, da medula pode ser em vida, mas dos órgãos sólidos também. Também. Tem alguns órgãos, por exemplo, o rim, o fígado, né? Eles são órgãos que podem... Parte do fígado, né? Parte do fígado pode, por exemplo, um recém-nascido que tem alguma doença hepática grave, a mãe pode doar um pedaço do fígado para essa criança, né, esse recém-nascido. Pulmão também, doutor? O pulmão pode acontecer, mas é mais raro o doador vivo. A pessoa consegue viver bem com um pulmão só. Então ele poderia ser doadora viva também, mas é mais raro. O pâncreas também, existem relatos de doação em vida, mas é mais raro. Os mais comuns realmente é o fígado e o rim. O rim é eu vou bem começar a colocar nossas figuras e eu mencionei errado. Não transplante de vida, é doação em vida. Doação isso mesmo, em vida. Obrigada. Vou começar com esse aqui, que não é só o coração. Tem mais coisa, né, doutor? O transplante de coração é um transplante bem comum, bem importante, né? Que salva vidas, né? O paciente tem algumas prioridades, por exemplo, o caso do Faustão, recente. E o transplante também das válvulas cardíacas, né? Que são tão interessante. Que são situações importantes que podem ajudar os receptores com problemas distintos, né? Não só a função mecânica, mas também como as válvulas. Olha que interessante, gente. Acho que isso a gente nunca comentou. Então, já deixamos aí o coraçãozinho. Útero. Isso que está. O transplante de útero, né? É uma modalidade que vem sendo realizada no mundo, no Brasil também, tanto com doador vivo quanto com doador falecido. O Brasil, aqui, o grupo do Hospital das Clínicas, no Hospital Público, realizou o primeiro transplante com doador falecido de útero do mundo. E já existem também alguns com doador vivo, né? Nossa. Uma mulher que nasce, por exemplo, sem útero e gostaria de ter uma gestação, ela seria um caso para fazer um transplante de útero, por exemplo, né? A gente estava passando o programa, eu estava passando com a Ju, minha produtora, eu falei, puxa vida, quando a gente pensa, né, a Ju que fez todas as ilustrações, eu falei, puxa, útero, né, a gente não fala muito a respeito, mas sim, ele pode ser uma indicação para aquela mulher que teve um problema, teve que retirar muito cedo e gostaria de ter uma gestação. Tem algumas malformações, né, algumas mulheres que nascem com agenesia de útero e ela, isso lógico, tem que ser tudo comprovado, né, tudo bem documentado e ela consegue ser uma receptora, né? São casos bem selecionados, bem específicos, né? Tá certo, mas é bom que a gente conte, né, para o grande público, porque às vezes isso gera também muita esperança, né? Quando a gente não comenta, as pessoas acabam até não sabendo que é possível, Sem dúvida. Aí esse aqui está representando articulação? Esses são os ossos, né? Os ossos, principalmente os ossos grandes do corpo, ele pode também ser doado, né?
Alguém pega para mim, por favor, tá? Depois para a gente colar aqui no canto. Obrigada. E tem alguns centros grandes no interior até do estado de São Paulo que fazem grandes doações de órgãos e esses centros de captação de ossos, né? E dos ossos, no caso, doação falecido. E aí, todos assim? São maiores os ossos maiores, né? Por exemplo, o fêmur, a tíbia, né? Que podem ajudar em algumas situações de paciente que ficou num trauma, numa situação sem os ossos, né? Perfeito. Aí a gente tem córnea. Isso. Olha que importante. E esse enfim, é muito efetivo, né? Devolve qualidade de vida realmente. Esse, sem dúvida, é o maior número de transplantes realizados e doações são realmente as córneas, né? As córneas, ela é muito simples a doação e é muito segura e há muito tempo e é o que realmente é mais realizado e mais amplamente feito, assim, o transplante e a doação das córneas, né? Tá certo. E pele, gente? Pele também. Sim, pele também pode ser em algumas situações de grandes queimados, né, que precisam de um tratamento com a pele. Existem algumas outras membranas que também podem ser doadas e ajudar nesses grandes queimados, mas a pele é a mais utilizada, né? Que interessante, doutor, olha só. E sempre locais onde são menos expostos, né, são feitas as doações. E entra também naquele rigor, assim, que vocês comentam, enfim, da compatibilidade, porque falando em pele, é difícil, porque a pele tem tom da pele, textura da pele, enfim, né? Tempo de vida daquele paciente. Normalmente o osso e a pele, às vezes os tendões também são situações que a pessoa não precisa ter compatibilidade. Não precisa. E muitas situações são de grandes catástrofes, né? Então a pessoa ela está querendo ter uma condição melhor de vida, uma qualidade melhor de vida, uma pessoa que às vezes não sai da cama, é um grande queimado que não consegue se expor nem na sociedade, né? Então, são situações ali de melhorar um conforto melhor de vida ou conseguir viver mais do que essa compatibilidade de cor, de região, né? Então, nesse caso, não é uma dos critérios aí, a compatibilidade. E tem algum lugar específico? Da doação? São mais locais menos expostos, né? Então, no dorso, no abdômen, na face das coxas, né? São essas regiões que são feitas as doações. Muito legal, muito interessante, né? Também não sabia. Aí a gente vai falar, vamos colocar também os que são mais comentados, enfim. Fígado. Esses órgãos agora são os mais famosos, né? Esse inclusive é sua área, né, doutor? A minha área realmente são dos órgãos do aparelho digestivo, né? Então é fígado, pâncreas, os intestinos, né? Os rins também são do abdômen, mas é mais a parte do urologista, né? Tá. E é interessante que todos esses órgãos são muito importantes, né? E você vai vendo que você vai preenchendo esse bonequinho e quantas pessoas podem ser salvas, né, pelas doações, né? Então isso maravilhoso. E aí a gente comentou no início, até 10 pessoas. Gente, eu vou colocando um make do lado do outro, meio que em cima do outro, e vocês vão entendendo, certo? E a maioria dos órgãos e a maioria dos órgãos sólidos, né, estão no abdômen, né? Ali, ó, então ali a gente está vendo o intestino, o pâncreas, o fígado, os rins, né? Todos os órgãos aí que salvam vidas e melhoram muito a qualidade de vida das pessoas. O pâncreas vai ficar por... E no tórax, né, na cavidade torácica, a gente tem ali os pulmões e o coração e as válvulas cardíacas, né, que estaria no andar superior do bonequinho ali, né? Fantástico, doutor. Agora sim, eu acho que as pessoas têm muita dúvida quando a gente fala da fila de espera do transplante, e é algo feito de forma muito séria aqui no Brasil, né? A fila de espera ela é única, ela é organizada pela Secretaria Nacional de Transplantes, pelo Ministério da Saúde, ela que avalia esses dados que inicialmente a gente falou, então elas que avaliam essa melhora e cada ano que passa vem evoluindo muito, né? Então o registro, a tecnologia, a informação, o acolhimento da família, então são situações que vêm evoluindo muito e por isso a gente vem obtendo resultados para o nosso país muito bons, né? Então não é só São Paulo, né? E ampliar isso para o país inteiro. O Brasil é um país continental. Verdade. E essa estrutura, esse avanço do Ministério da Saúde, da Secretaria, ela é muito importante, né? O SUS funciona muito
nessa campanha de doação, né? E essa lista ela é organizada e acompanhada pelo Sistema Único de Saúde, né? Dentro do Ministério da Saúde. E ela realmente é muito rigorosa, ela respeita assim as compatibilidades, então cada órgão tem uma característica, né? Tem órgãos que a pessoa mais grave ela entra na frente, tem pessoas que ela consegue sobreviver com outros artifícios, outras terapias, por exemplo a diálise no rim. A pessoa entra na fila, ela continua dialisando e ela não morreria sem uma diálise, né? Entendi. Já um coração e um fígado, ela numa UTI até consegue sobreviver, mas em algumas horas, dependendo do caso, se não transplantar, morre. Então, a lista ela tem alguns graus de complexidade assim, que precisa ser ajustada, né? E dependendo do órgão, doutor, tem ali horas limites para o transplante? O órgão mais rápido que tem que ser transplantado é o coração, é o mais sensível ali, né? Pelo funcionamento dele, então ele tem que estar funcionando. Uma coisa importante que é dos doadores, que sempre o doador no nosso país ele tem a morte cerebral, e os órgãos têm que estar todos funcionando, né? Então, coração batendo, pulmão ventilando, urinando, fígado funcionando, pâncreas funcionando. Então, os médicos, eles avaliam todos esses dados para ter um funcionamento, né? Mas a morte cerebral. E com esse funcionamento dos órgãos, os órgãos, ele tem um tempo de isquemia, que ele pode ficar sem o sangue circular nele. Entendi. Então, nesse aspecto que o coração é o mais sensível e um mais resistente ali seria o rim. O rim mais ou menos aí em 18, 20 horas ele aguentaria e o coração o ideal até 4 horas, né? Que interessante. Vamos colocar aqui na tela, a gente até separou um pouquinho desse passo a passo, né? Como é essa rotina e essa corrida contra o tempo. Então, como o doutor comentou, morte encefálica, preparação, a busca do receptor aí na fila que a gente comentou e acionamento das equipes. Retirada, transporte e o implante. Esses passos todos são os passos que quem vive do transplante é o dia a dia, né? Então, o grupo, né, de procuras de órgãos, né, os enfermeiros, os médicos que trabalham com eles detectam a morte encefálica, ela é documentada. Isso 2 neurologistas com um exame de imagem ele detecta e confirma essa morte encefálica. Aí ele tem o preparo do doador, ele vira doador, a família tem que autorizar a doação. Aí depois desse processo é passado numa lista, essa lista nacional, para os receptores. Aí a gente vai ver realmente quais receptores estão de acordo com a compatibilidade do doador. E aí vai acionar as equipes que selecionaram qual que deu o match, né, doador com receptor. E aí vai realmente para a cirurgia da captação dos órgãos, né, para fazer o transplante. Não, e é um trabalho incrível, né? Isso num tempo contado, né? Sim. Então, no caso do coração que você comentou ser o mais sensível, doutora, a gente sabe que tem uma questão até de tamanho, né? Faixa etária, muitas vezes, né? Também que entra nessa questão de compatibilidade. Tem a compatibilidade do tamanho, né? O tempo ele é importante, então se o paciente já tem uma cirurgia prévia, a cirurgia fica mais difícil, o paciente está em Manaus, essa logística ela é muito importante, então muitos dos casos desses órgãos que têm um tempo menor, tem que ser de helicóptero ou de avião, senão não dá tempo, né? No trânsito de São Paulo, por exemplo. E a compatibilidade também ela tem do sistema imunológico dos pacientes, né? Então, existem alguns órgãos que eles são mais difíceis esse controle imunológico. Quais são? Pulmão, intestino, pâncreas, os rins. Então, eles, dependendo se você não tem um match, um acordo do doador-receptor, o paciente rejeita mais. Entendi. Então, tem essa característica específica também. Tá certo. Doutora, a gente colocou aqui os tipos também de transplante, porque poucas vezes, né, as pessoas comentam e são diferentes, né? Então o doutor vai explicar um pouquinho pra gente. A gente separou, esse primeiro é o split. Isso são algumas modalidades que existem do transplante que você pode ampliar o leque para ter mais receptores sendo beneficiados com o transplante. O que é o split? O split realmente vem da ideia de você dividir um fígado para 2 receptores. Então, por exemplo, que nem a gente falou lá da mãe doar para uma criança em vida, a mãe em vida doar para um recém-nascido, aqui poderia, por exemplo, a gente doar o lado direito de um fígado de um adulto e o lado esquerdo para um receptor recém-nascido. Então, daria, pelo peso, né, do receptor de cada lado ali, com o fígado dividido, poderia beneficiar 2 receptores. Olha que interessante, nunca ouvi falar. Esse é a modalidade do split, né? Então esse é o split, você colocou o fígado
como o exemplo. Vamos para o próximo, olha lá, já tem perguntinhas, hein, gente? Dominó. Dominó. Existem algumas modalidades de problemas, por exemplo, no fígado, né? Que o paciente ele tem uma doença que o fígado dele funciona bem, mas para ele, ao longo do tempo, não funciona mais. Mas em algumas situações, algum paciente que tem um câncer avançado, que ele tem alguma situação que ele se beneficiaria com aquele órgão, então aquela pessoa ela doa e aí aquela doação dela, ela acaba oferecendo para o outro. Então por isso que é um dominó. Aquela pessoa que tinha um câncer, ela tira o fígado dela, aí ela recebe um fígado desse do dominó, de um paciente que ele é bom, só que para ele, por quê? Existe um tipo de uma doença que ela forma uma enzima dentro do fígado que a pessoa ela produz no fígado, só que ela demora muito tempo para dar problema para ela. Então mais ou menos é uns 30 anos. Nossa. Então essa pessoa que tem um tumor lá com 60, 70 anos, ela poderia receber um fígado desse com segurança e viver bem numa modalidade dessa do dominó. E esse que doou no primeiro momento também está nessa fila. Sim, aí um recebe um doador falecido, o outro recebe desse dominó, então 2 seriam beneficiados, né? Tá certo. Próximo. Olha lá. Isso tem uma modalidade interessante do ortotópico, né? É quando o paciente, a gente não precisa remover o órgão dele. Por exemplo, o rim e o pâncreas. O paciente recebe um novo rim num outro local. Tá. Né? Então ele é exatamente colocado no lugar original, né? Na realidade eu estava falando do heterotópico. O ortotópico, por exemplo, o fígado, né? A gente retira o fígado e coloca um fígado exatamente no mesmo local. Aí a outra modalidade seria o heterotópico, que eu acho que deve ser o próximo. Tá, o próximo. Será que é o Vamos pro próximo, então. Não. Já tá, bypass. O outro seria o heterotópico, né? Que daí é, por exemplo, os rins e o pâncreas. A gente não mexe nesses órgãos. Tá. Então o ortotópico, por exemplo, o coração e o fígado, você tira esses órgãos e coloca exatamente no mesmo local. Entendi. O heterotópico, por exemplo, o pâncreas e os rins, você coloca em outro local. Que coisa. Então tem essa nomenclatura deles, né? Que interessante. E esse último, bypass? O bypass são algumas situações, por exemplo, numa cirurgia cardíaca ou no próprio fígado. Antigamente se usava muitas circulação extracorpórea, algumas situações para o transplante conseguir ser factível, né? Tá. Então, o coração, o fígado, eles envolvem muito com a circulação toda do paciente. Então você tem que usar às vezes algum enxerto vascular, alguma reconstrução ou algumas cânulas para conseguir fazer o transplante dentro desse bypass, né, que ele consiga ter um sucesso no transplante. São algumas nomenclaturas de modalidades que são realizadas, né? Interessante. E tem mais o último, transplante auxiliar. Existem algumas situações, como nas hepatites fulminantes, que a gente consegue, por exemplo, fazer um transplante de parte de um órgão para a gente não precisar, ao longo do tempo, dessa paciente usar a imunossupressão. Por exemplo, no fígado isso é descrito e existem alguns casos realizados no nosso país e fora, né, principalmente em pessoas muito jovens que têm a hepatite fulminante. É uma modalidade que, quando a pessoa está mais estável, é aceito essa realização. Então você deixa um pedaço do fígado do receptor como um auxiliar para depois ele retornar e voltar a ter uma função normal. Entendi. Tipo regenerar realmente. Ele regenera com aquele outro pedacinho que ele vai funcionar, a pessoa recupera, aquele lá ele vai perder e o dele vai voltar a funcionar de novo. Gente, que loucura, que aula, doutor, muito obrigada. Bom, depois da aula agora a gente vai tirar as dúvidas do público e quem quiser saber mais sobre a doação, que é tão importante, podem perguntar também. Na tela quem escreveu pra gente, olha lá. Obrigada, Mari, um beijo. Onde posso deixar registrado que quero ser doadora de órgãos? Essa é uma pergunta muito comum e muito simples de responder, né? Quem decide é o paciente, o doador e a família. Então é importante muito a família estar sabendo desse desejo e realmente fazer que esse desejo ocorra, né? Sim. Então respeitar, né, o desejo do seu familiar. Então é muito importante essa conversa, né, no dia a dia com os familiares. E que esse desejo ele seja respeitado, né? É isso. Então tem que ser dito, né? E os conhecido familiares. Pelos familiares. Tem mais perguntinha na tela. Obrigada, Valquíria, um beijo. Não quero ser doadora de órgãos. Desculpa. Não quero ser doadora de órgãos. Assim, como me proteger disso? A pergunta da Valquíria, eu ia entrar nesse assunto, doutor. Sim.
Eu me recordo de uma pauta que a gente fez sobre transplante, que eu comentei isso na época, a nossa convidada, que algumas pessoas sentem essa insegurança por acharem que quando você já diz ser doador, a equipe não vai fazer tudo para salvar a sua vida, certo? Vamos falar de uma forma Sim. assim, certo? Tem essa questão, mas que isso não existe, né? Isso não existe. Na realidade, como é um ato voluntário, isso não quer dizer se a pessoa é melhor ou pior sendo doadora ou não, né? É um ato nobre que realmente não é para qualquer pessoa, mas é um ato voluntário, então a pessoa tem que ter o desejo. No nosso país, a parte cultural da doação de órgãos, ela é muito delicada, né? E realmente, quando eu estava falando antes naquela parte da logística toda, ele só vira doador quando tem a comprovação da morte cerebral. Então não existe o fato da pessoa virar doadora com uma chance dela sobreviver. Então a gente tem tempo específico, tem exames que comprovam isso, então o risco de acontecer um milagre que a pessoa vai acordar daquela situação é zero, né? Então é só a situação que está em zero que ela vira uma doadora, né? Mas o fato de ter toda essa segurança, tudo isso documentado e bem regulamentado, não quer dizer que todos são obrigados a doar. Você pode virar um doador e fazer um ato nobre, vai ajudar, como a gente falou, 10 pessoas, muitas pessoas que estão sofrendo, aguardando, tem pessoas que morrem, que não conseguem fazer o transplante, mas isso é um desejo que você pode ter, de não doar ou doar. Certo. E que são várias equipes, né? Mais de uma equipe que faz esse laudo, enfim, que dá essa análise aí do caso. Normalmente são 2 neurologistas e tem que ter um tempo de um exame de cada neurologista para o outro. Normalmente são 6 horas, então a pessoa fica comprovada que esse tempo ela está em morte cerebral. E tem que ter um exame comprovando, zero atividade do cérebro, né? Só que isso que é importante, que às vezes as pessoas olham lá o familiar e ele está com o coração batendo, está com o pulmão funcionando, mas isso é tudo os equipamentos que estão fazendo essa manutenção. Entendi. Então não quer dizer que a pessoa está viva, a gente está mantendo os órgãos vivos, mas a pessoa já tem uma morte cerebral. Perfeito. Tem mais perguntinha na tela quem escreveu pra gente. Obrigada, Ruvão, um beijo para você. O transplante de fígado pode ser feito? Se sim, o transplante pode ser de um doador vivo? Sem dúvidas, o transplante de fígado ele é feito, sim, e dessa modalidade, a gente falou de vários tipos de modalidades do transplante, né? E em vida também é muito comum, principalmente no Oriente, né? Os orientais, pela parte cultural deles, eles não aceitam muito o doador falecido, eles preferem muito a parte do doador vivo. Já no Ocidente, Estados Unidos e Europa, existem números muito bons, números muito melhores do que um doador falecido, né? Tá certo. Mais perguntinha. Eliana, obrigada, um beijo. Quem não pode doar sangue, pode doar órgãos? Que pergunta interessante. Depende do motivo que você pode ou não doar sangue, né? Você pode, por exemplo, o doador de sangue, normalmente se ele tem uma sorologia para algum tipo de hepatite, ela pode não ser doadora de sangue, mas se um receptor de um órgão ele tiver já tido aquela hepatite, ela pode doar o órgão para ele. Entendi. Então, existem algumas situações que essa resposta ela pode ser positiva. Ele pode não doar o sangue, porque vai para um banco de sangue para muitas pessoas, mas ela pode doar um órgão, às vezes, específico para um receptor que tem um quadro igual dela. Perfeito. Tem mais na tela. Obrigada, Ana, um beijo. Se uma pessoa cega realiza um transplante de córnea, ela volta a enxergar? Como funciona? Boa pergunta. O transplante de córnea, né, ela vai ajudar as pessoas que têm a cegueira quando o problema é a córnea. Tá. Então aí você vai conseguir fazer a pessoa enxergar novamente. Existem alguns outros casos de transplante que o problema não é a córnea e o transplante de córnea não vai ajudar. Entendi. Tem que ser específico. Tem que ser específico do problema que atingiu a córnea, né? Dá tempo demais na tela. Obrigada, Mari. Um beijo. Quem tem câncer maligno na cabeça do pâncreas pode receber um transplante? Infelizmente, meu marido faleceu por conta disso. Essa pergunta é muito importante e muito comum também dos pacientes, né? O transplante de pâncreas, ele não vai para tratar o câncer de pâncreas. Isso realmente não existe, né? Entendi. O transplante de pâncreas, ele é tido para tratar o diabetes e as complicações do diabetes. Por isso que é aquela modalidade do transplante que eu falei, que é o heterotópico. Entendi. Ele continua no lugar o pâncreas lá e você coloca um pâncreas novo para a pessoa no outro lugar, aquele pâncreas que não está funcionando. Já uma pessoa que tem um tumor, ela tem que fazer a cirurgia de retirada do tumor.
E tem outras questões envolvidas. Sim, aí depende do grau da parte oncológica, né? Tá certo. E de fígado, doutor? O fígado, dependendo do tumor, pode fazer o transplante sim, só que ele tem que estar dependendo dentro de alguns critérios e alguns tipos de tumor faz o transplante, outros só a cirurgia também. A imunossupressão, né, ela tem que estar com um tumor bem controlado para a gente conseguir fazer o transplante e ter segurança e melhor sobrevida desses pacientes, né? Então, em muitos casos, a cirurgia ela pode ser melhor do que o transplante, ou o transplante num tumor mais restrito e bem controlado, aí a sobrevida pode aumentar muito, então ser muito melhor. Então, cada caso é um caso. Para ser analisado e colocar na balança o que vai trazer mais qualidade de vida e longevidade para esse paciente. Doutor, que aula, muito obrigada, parabéns pelo trabalho. Estava aqui no intervalo comentando que é assim corrido mesmo, gente. Tá lá, né, de repente dormindo, toca o telefone, tem que sair, vamos embora, que gostoso, salvar mais vidas, né? E é importante que a gente faça essa conscientização aqui com informações claras, de qualidade. O doutor Lucas Nassif, você encontra lá nas redes sociais, no Instagram, @doutorabreviado.lucasnassif, o Nassif é com C, tá, gente? _ gastrocirurgia, @doutorabreviado.lucasnassif, _ gastrocirurgia. Obrigada, doutora, até a próxima, viu?